Questionado, RMZ mandou aqui, ó. Essa aqui é polêmica. Vamos Ricardo. lá, eu não fujo de polêmica, não. Salve, salve. Ricardo, eu tenho uma pergunta polêmica. Vamos lá. Tem acontecido uma grande discussão na internet sobre a validade das microexpressões faciais. Inclusive, o Thiago Santinelli, que tem sido protagonista desse debate, falou de você hoje. Isso. Gostaria de ouvir sua opinião, já que você é especialista no assunto. Para você, as microexpressões faciais são pseudociência? Gosto muito do seu trabalho. Show. Então, o que acontece? Vamos lá. É muito boa essa pergunta, por quê? O pessoal do chat tá aqui falando... Ah, direto, deve estar pensando de ciência. O episódio inteiro. É pensando de ciência, é pensando Tá. de ciência, é pensando de ciência. O que acontece? Filosofia é ciência? Não. Então ela não presta para nada. Você está entendendo? Tô. Então tem várias coisas que você não tem um protocolo. A própria psicologia, e você pega alguns... o Freud, muitas vezes o cara fala, não, esse cara é maluco. O que é a citosina, a guanina, é não sei o quê. É você ter lá os hormônios, o que vai... E não existe o inconsciente. O Jung muitas vezes é ridicularizado porque existe um protocolo científico para provar que existe o arquétipo? Não tem um protocolo científico que vai me provar que tem um arquétipo ou que tem um inconsciente coletivo. Agora, você pega o fenômeno acontecendo e fala, cara, não tem como você negar o fenômeno. Não tem como você negar que aquilo tem... Por exemplo, teologia é científico? Não? Não. Então você vai negar a teologia, o estudo do Theos, o estudo do religare? Perfeito. Você entendeu? Não tem como. Então, muitas vertentes da psicologia são consideradas pseudociência. Para mim, pseudociência é aquilo que só vai na fé. Confia. Você entendeu? Tipo assim, põe saquinho de camomila embaixo do pé que vai... Mas tem algum tratado científico que realmente... Não, confia. Agora, o que eu falo para as pessoas é... Se você realmente não conseguir identificar uma expressão de gostei da sua roupa, viu, Cris? E falar que isso não é possível? Ou... Entendeu? Sim. Não é possível você identificar que eu tô querendo entrar em rapport com você, olhar um olhar mais gostoso, mais prazeroso. Sim, isso Quer é dizer, uma microexpressão. Porra, isso é uma expressão. E se for rápido, só assim, tipo... Isso é a microexpressão. Ou seja, agora, o que eles pegam é... Existe um protocolo científico que vai me validar para eu determinar se está mentindo? Não! E nunca haverá! Tanto é que eu falo isso há anos. Agora, não tem como você negar que é possível você analisar o comportamento humano, tanto é que é o que faz a antropologia, é o que faz a pedagogia, é o que faz a andrologia, de você estudar as pessoas. Eu troquei o nome aqui. Como é que chama? Criança, pedagogia. Adulto, Antropologia? Não. Não. Que veio a palavra andrógeno no meio, mas não é. Não sei. Põe o nome aí. Eu, para fazer troca de letras, eu descobri com a doutora Ana Beatriz... Andragogia. Ou seja, você vai pelo fenômeno. Você vai pelo o que acontece quando você estimula aquele grupo, aquele comportamento, aquela sociedade em relação a alguma coisa. Perfeito. E aí você tem o resultado daquilo. Você está entendendo? Então, o barato é esse. A ciência, ela virou quase que uma religião. Então, tem uma galera que é tipo assim, se não tiver um tratado científico, biológico, físico, químico, não vale. Sim. Você entendeu? É como se eu entendesse que eu só vou curar o comportamento e a conduta do ser humano através de uma receita química, bioquímica, e não fazendo psicologia, psicanálise. A psicanálise não é considerada ciência, e não é mesmo. Não dá para ser. Porque imagina eu pegar um protocolo, vamos falar sobre um tratamento cognitivo-comportamental, né? Skinner. Vamos pegar lá o Skinner. Aí eu falo assim, tá, eu estudei Skinner, vou aplicar Skinner. Aí vem a Cris no meu consultório. Aí eu aplico o processo. Aí vem a Yasmin no meu consultório. Eu aplico o mesmo processo. O resultado vai ser igual? Não.
Muito provavelmente. Ah, então não é científico, porque se eu faço, o protocolo vai ter que ser igual, porque esse é o resultado. Ah, não, mas aí tem a curva normal tal. Então pronto, ele já está falando de fenomenologia. Ou seja, qual é o resultado quando eu aplico esse tipo de coisa? As minhas análises estão no ar desde 2016, ou seja, são 7 anos. E o resultado prático funciona. Suas análises não foram usadas no, tipo assim, na análise de casos criminais mesmo? Para começar o processo, sim. Então. Vários advogados já me deram, tipo, dá uma olhada nesse depoimento. Eu falo assim, tô acreditando. Tá, então eu vou pegar o caso. Ou tipo, eu fiquei meio confuso com isso daqui. Eu também, Ricardo, vou investigar um pouco mais. Vai vir um caso agora, que acho que vai ser o caso de todos os casos, mas, de novo, o que eu faço é público, não é dependente de crenças ou confia. O resultado está lá, tem mais de 400 análises, aonde o resultado depois daquilo que aconteceu, ou seja, ou foi pela justiça, ou foi pelas próprias pessoas dizendo, confessando e tudo mais, ou acontecendo o desenrolar dos fatos. Foi que nem a primeira vez que eu vi o do Gustavo Lima. Eu falei, cara, isso aqui não acabou ainda. Esse relacionamento não acabou. Pelo que ele fala, pelo que ela fala. Voltaram. Eu ia só falar antes de você falar, você vai falar do caso, né? Que você ia citar? Tá. Antes de você falar, eu só ia dizer que eu, pessoalmente falando, tenho minhas ressalvas com gente que quer fazer fama em cima de gente que construiu um trabalho durante tanto tempo. Entendi. Então, me incomoda muito essa postura especificamente que foi citada aqui, eu já falei isso em outra oportunidade, que é uma pessoa assim que, pra você falar que algo não presta pra nada, você tem que prestar pra alguma coisa antes, pelo menos, entendeu? Então, estou falando por mim, tô me botando na reta mesmo, é meu cu que tá ali pra jogo. Eu acho muito baixo, pequeno, acho sabe, constrói alguma coisa então. Você não é tão foda? Você não é tão bom? Constrói alguma coisa. Faz aí, faz teu nome. Porque você pegar pessoas que estão há tanto tempo falando sobre algo, que tem uma relevância, que tem pessoas muito grandes, estudiosos, como você diz da doutora Ana Beatriz. O próprio Antônio de presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Pronto. Que estão debatendo, que estão olhando... Que estão me levando para dentro da academia. Eu tenho o CPE, que é um grupo de faculdades que está levando a linguagem silenciosa para estudo e para ter um soft skill para os médicos. Eu dei uma aula em Moçambique, via online, e eles estão querendo me levar para lá, porque eu mostrei pela fenomenologia, ou seja, eu vou te atender do jeito que normalmente as pessoas atendem e eu vou me atender do jeito que poderia mudar um pouquinho. Eles falaram, cara, é isso que a gente precisa. Ah, mas tem algum tratado científico que isso funciona? Não. Mas coloque em prática. Então, ou seja, as pessoas estão acreditando em algo, como eu disse, como se são mais crentes do que os crentes daqueles que acreditam só na fé. Vai na fé, você entendeu? Em cima desses tratados científicos, como eu disse. Porque tem muita coisa que não dá. Você não põe tratado científico na filosofia, você não põe tratado científico na psicanálise, você não põe tratado científico em Freud, em Jung. Você não consegue, você entendeu? Agora, só para concluir, quer dizer, pra gente voltar pro teu caso, é assim, é alguém que só se preocupa em atacar o que discorda de grandes pessoas, curioso, né? Porque eu tenho certeza que tem muito perfil pequeno falando muita merda. E por que não tá chamando atenção? Por que não tá fazendo vídeo pra contestar? Por que não tá se dando ao trabalho de contestar informações e coisas de um perfil que tem 500 seguidores? Por quê, né? Curioso. Porque, de repente, é o teu nome que chama atenção. É o que a gente falou aqui sobre a Geise Arruda, por exemplo, quando ela veio. Que ela falou que qualquer notícia sobre ela dá clique. Então, assim, por que essa pessoa está se preocupando em atacar só gente grande? Será mesmo que não tem ninguém pequeno falando merda? Será não, é só tática de marketing, só isso. É óbvio que é. Mas agora, é óbvio que é. Se ele contesta o Mas alguém tem alguma dúvida? Não, mas o que eu quero dizer assim, é que é um padrão, entende? Sim. É um padrão que vem criando e que não... Então, o que eu quero dizer é, se você é alguém... Não, olha, eu desenvolvo um trabalho por outro lado e por outro lado eu vejo que isso aqui não funciona. Beleza, eu vou parar pra te ouvir. Você ser o oportunista, você ser o cara que pega perfil grande pra contestar só porque o nome do cara é forte. Porque o nome do cara é forte. Então, desculpa, querido. É oportunismo. É oportunismo, Salmonelli. Beijo. E aí, sabe o que acontece? Assim, nesse caso específico, eu poderia até fazer uma análise e colocar o que eu vi.
o que eu vejo muito na história de vida dele é recalque. Ele tá jogando muita coisa na sombra que uma hora isso vai estourar. E vai estourar na personalidade dele e na vida dele. Isso está muito claro. Você entendeu? Ele teve um dissabor e ele teve como é que não é o contrário da decepção. Ele teve uma decepção tão grande daquilo que ele viveu, daquilo que era a casa dele, daquilo que era o pai e a mãe. Imagina os seus dois referenciais, que são os teus dois referenciais extremamente importantes, em algum momento desabar. Imagina tudo isso em relação não só à casa, mas casa, política, unidade. Então, quando você é contra justamente aquilo que são as coisas mais básicas do ser humano, não hoje, mas em qualquer parte do mundo e em qualquer época, você entendeu? Porque o ser humano não vive sozinho, ele vive em sociedade e vive dentro dos seus dogmas, das suas crenças. Crenças essas que vão estar erradas ou certas, mas são crenças. Então, ele teve uma grande decepção e parece que é tipo assim, como eu me decepcionei, eu quero agora que todas as pessoas também se decepcionem dos seus ídolos. Ele teve uma grande decepção de grandes ídolos que ele tinha a partir do pai e da mãe. Você entendeu? Que é tipo, eles tinham a fé e essa fé eu não concordo. Sacou? Tá muito claro, cara. Isso aí tá muito claro. Mas é tipo assim, eu não sou psicólogo dele, eu não sou psicanalista dele. Eu não sou amiga dele, então vai chorar na cama. Então se um dia ele quiser te causar dor e sofrimento, e vai causar, isso daí tá muito claro, ele vai buscar ajuda. Isso aí tá muito claro. Mas, assim, eu não tenho obrigação nenhuma de tratá-lo. Então, ele que fique com os monstros dele. Exatamente. Não sou eu que vou tratar. Agora, é engraçado como tem uma horda de almas vagantes, né? Porque você cria pessoas... É quase o Charles Manson. Porque o Charles Manson foi condenado à prisão perpétua sem nunca ter saído do rancho. Mas ele doutrinava pessoas para fazer o trabalho sujo. Você percebeu que é muito próximo disso? Uhum. Eu tive um dissabor muito grande na minha vida, inclusive com pai, com crença e tudo mais, com mãe, né? Porque ele teve um passado extremamente difícil e que foi decepcionante. E aí você vê que ele doutrina pessoas para te atacar. Então, ele não ataca. Você entendeu? Ele doutrina, ele não sai do mundinho virtual. Mas aí ele manda outras pessoas. O que eu estou falando ele são essas pessoas. Não estou falando dessa pessoa exatamente. Eu estou dizendo o padrão de que existe isso. Sim. O que é legal nas análises, olha que interessante. Por exemplo, eu analisei o Ítalo Marcilli. Ele entrou... e eu falo isso só quando a pessoa deixa público. Se a pessoa deixar público, eu não falo. Eu analisei o Ítalo Marcilli. E eu falei, cara, eu não acredito nessa história. Ele entrou no meu direct e falou assim, você matou a charada. É verdade, continua, parabéns. Depois de um ano, ele falou assim, pô... Aí ele falou alguma coisa, peraí, chama aquele cara lá, como é que é lá, da mentira lá? Ah, Ricardo Ventura. Pô, aquele cara é sinistro. Eu tava contando uma história, um estudo de caso, e ele viu que não era mesmo meu, tal, não sei o quê. Aí eu revelei que ele tinha entrado... Tanto é que tentaram jogar eu contra ele. Ele falou, não, cara, na época eu falei com ele, tá tudo bem. Que foi agora, do Estênio Garcia, né? Analisei no vídeo. E era... Como é que chama a mulher do Estênio? Nossa, ele foi tão bacana. Analisei os dois. Os dois entraram em contato publicamente. Os dois. O Estênio Garcia e ela. Dizendo, Ricardo, é exatamente isso que a gente está vivendo. É isso. Não é nada diferente do que as pessoas... Simone Simaria... Você analisou também? Analisei também, entendeu? E entenderam. Então, tem muita gente que entra em contato, como eu falei, eu não falo nem que entrou em contato. E o conteúdo, menos ainda. Não importa se a pessoa é famosa ou se a pessoa é anônima. Eu não comento nada. Das pessoas virem e falar, eu sei disso, ou eu sei mais coisa desse caso, você acertou. Por exemplo, eu posso falar... dos Nardoni. Eu cheguei e falei assim, poxa, ele falou que ia fazer uma tatuagem da filha dele. Eu falei, eu não acredito que ele vai fazer, não acredito que ele fez. Aí eu falei assim, e aí, ele fez? Aí a carceragem entrou em contato. Ricardo, ele tá preso aqui, não fez não. Aí, ó. Você entendeu? Então eu acho que é legal esse respeito
que, inclusive, as próprias pessoas que são analisadas... Porque, de novo, eu não analiso a pessoa em si ou a personalidade dela, mas eu analiso o que está acontecendo ali. E é legal que muitas pessoas entendem, os próprios analisados, praticamente 30%, 40% entram em contato. 30%, 40% entram em contato, independente do resultado da análise. A pessoa entra em contato, às vezes pedindo até um parecer, tipo, poxa, mas o que você acha então? Tal, por conta de comportamento. Porque que eu falo, não é botar o dedo, logo depois da minha análise, vocês devem ter visto, eu sempre falo, conclusões para a vida. E aí eu conto o que a pessoa poderia fazer. Nós, né, que não estamos envolvidos naquilo ali, o que a gente pode usar na nossa vida. Eu acho isso muito legal. Para identificar, para aprender, né? De cada caso. Que nem do Stênio foi o quê? É uma frase muito pesada, que é assim, quem cuida dos cuidadores? Porque a gente olhar de fora é fácil. Ah, cuidar lá do senhorzinho lá de 90 anos. Vai lá cuidar dele, todo dia. Quem já teve aqui uma pessoa de idade, ou uma pessoa às vezes com começo de Alzheimer, uma pessoa que começa a dar... Uma pessoa só por envelhecer, ela já dá trabalho. Só que as pessoas não percebem que esse trabalho, ele requer uma constância, muitas vezes, de 24 horas, 7 dias por semana. E aí é quem cuida do cuidador. Você entendeu? Porque às vezes a pessoa não tem grana para pagar um cuidador, para pagar uma clínica, é ela que tem que ficar ali. E chega uma hora que a pessoa estoura, estressa. E foi o que aconteceu ali nesse caso. E ela falou, Ricardo, você descreveu exatamente o que estava acontecendo ali.